Aleluia, glória a Deus. Estamos vendo nesta semana a importância da oração, o poder da oração. Vimos ontem que a oração é o canal que atrai o sobrenatural para as nossas vidas cotidianas, para as nossas vidas naturais. A oração traz o favor de Deus, a interferência de Deus, a ajuda de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Precisamos seguir o exemplo do nosso mestre. O nosso Jesus tinha uma vida de oração. Ele orava em momentos solitários. Ele buscava um cantinho dele de oração, seja na montanha, seja em lugares desérticos, seja no telhado da casa de um amigo. Ele sempre encontrava uma maneira de se afastar de todas as suas atividades e de todas aquelas pessoas que o queriam, que o cercavam, para estar a sós com Deus. Precisamos orar em conjunto, como estamos orando. Somos uma igreja, cada uma na sua casa, cada uma no seu horário, mas estamos orando no mesmo espírito, com as mesmas intenções. Estamos cumprindo o mandamento de sermos igreja, de sermos povo de Deus. Precisamos também aprender a orar em concordância. Podemos orar em concordância com uma pessoa, com muitas pessoas, como estamos fazendo aqui. Se tem alguém na sua casa que se dispõe a orar com você, seja esse alguém uma criança, você estará orando em concordância. A oração de concordância tem muito poder. Mas a oração também, no seu canto de oração, essa é a oração que vai transformar a sua vida. Nós oramos não é para mudar Deus, nem é para mudar a opinião de Deus. Nós oramos justamente para saber a opinião de Deus e para trazer a opinião de Deus para a nossa realidade. Os decretos divinos, eles vão sempre prevalecer, eles vão sempre acontecer. É muito melhor que eu e você aprendamos quais são os decretos divinos, quais são as regras divinas e que nós nos amoldemos a eles, pois são os decretos divinos que são a garantia do êxito, a garantia do sucesso, a garantia da plenitude. Os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Todas as vezes que estamos no meio de uma luta, todas as vezes que estamos vivendo uma situação desagradável, todas as vezes que estamos vivendo uma situação ruim, precisamos parar para encontrar com Deus, para, junto com Deus, termos a iluminação do Espírito Santo nessa história ruim, nessa situação desagradável. Quais são os ajustes que precisamos fazer? É através da oração que nós temos a revelação da parte de Deus, que nós temos a interferência da parte de Deus em nosso coração, que nós temos o bálsamo de Deus, o conforto de Deus, a ajuda de Deus. A oração, ela muda destinos. A oração, ela muda dinastias. Abraão e Sara conceberam o filho da promessa, Isaque, por manter uma vida de oração. Foi buscando a Deus em oração que Abraão e Sara receberam a promessa, e foi continuamente buscando a posse da promessa que Isaque veio a existir. Lá na frente, Isaque casou-se com Rebeca. Os anos passaram e eles não tinham filhos. Isaque logo compreendeu que o ventre de Rebeca estava fechado. Pelo decreto humano, eles não iriam ter descendência. Isaque orou a Deus, recorreu a Deus. Através dos decretos divinos, da oração de Isaque, ficou grávida de gêmeos. A bênção foi dobrada. Veio Esaú e Jacó. Uma outra mulher que era estéril, e a Bíblia nos fala dela, se chama Ana. Ana, por muitos anos, tentou ter um filho e viu que não vinha filhos. Para a infelicidade de Ana, o seu esposo, para dar continuidade à geração, casou-se com Penina. E Penina era uma mulher muito fértil. A Bíblia fala que Penina teve vários filhos. E se não bastasse ela ter vários filhos ali na cara de Ana, ela fazia questão de debochar de Ana. Ela fazia questão de botar a Ana para baixo. Ana não desistiu da sua geração, da sua descendência. Ana não desistiu do seu sonho. Ela era uma mulher de oração. Ela vivia orando. E como é que eu sei disso? Porque finalmente, numa última oração,
Deus vem até Ana e através da boca do profeta Eli diz que vai ser feito conforme o desejo do coração de Ana. O profeta não sabia qual era o desejo. Deus ali abriu a madre de Ana. No ano seguinte, Ana estava gerando Samuel, que foi o maior profeta do Antigo Testamento, e Deus ainda a abençoou com mais 4 filhos. Ana, que tinha um ventre fechado, que tinha uma história humana completa de infelicidade, apropriou-se da bênção que ela era uma mulher fértil, que Deus a tinha feito uma mulher fértil. Ana foi mãe de 5 filhos. Cada um destes que eu mencionei teve que ter as suas próprias experiências de oração. Vemos também a história de Davi. Davi era um simples pastor de ovelha. Era o filho mais novo de uma casa com homens muito fortes e muito altos. Davi nem era tão forte, nem era tão alto, ainda por cima era ruivo. Ele era completamente diferente. Davi foi colocado pelo pai para cuidar das ovelhas. Davi não foi nem chamado para o jantar com o profeta. Naquela época, quando um profeta chegava, era um evento, a cidade inteira parou e o profeta disse que ia para a casa de Jessé. Jessé mandou chamar todos os filhos, mandou preparar um jantar. Davi estava cuidando das ovelhas lá longe, Jessé deixou ele. Não achou que era importante mandar chamar aquele filho caçula. Entretanto, aquele filho caçula já tinha uma vida de oração. Ele tinha aprendido que lá longe ele precisava da ajuda de alguém. Ele precisava do sobrenatural. Teve uma vez que um leão atacou as suas ovelhas e ele foi para cima para defender as ovelhas. Com o seu cajado e com a força da oração, ele derrotou aquele leão. Se tudo isso não bastasse, outra vez o urso também atacou as suas ovelhas. Novamente, ousadamente, na força da oração, Davi foi para cima daquele urso e destruiu o urso, salvando as suas ovelhas. Devem ter havido inúmeras ocasiões onde Deus esteve presente na vida de Davi, atendendo as orações de Davi. Era de dia e de noite, Davi e Deus, Deus e Davi. Ali, Davi foi treinado a ser um homem temente a Deus, um homem que recorria a Deus para tudo. Naquele jantar que Davi não tinha sido convidado, no fim, o profeta fala: você não tem nenhum outro filho, porque todos os filhos que era para ele ungir, quando ele ungir, Deus dizia: não é esse, não é esse, não é esse. Deus já sabia que tinha um outro filho que estava lá, mas Deus não disse logo a história inteira. Finalmente, Jessé tem que admitir: tem o meu filho Davi que está lá cuidando das ovelhas. Mande buscar ele. Vão lá buscar Davi. Quando Davi chega, Davi era o homem escolhido por Deus para ser rei. Ali foi o jantar da unção de rei. Entretanto, foi uma unção profética e simbólica. No outro dia, nada diferente aconteceu. O profeta tinha orado, o óleo tinha sido derramado, a cerimônia tinha sido feita, mas no dia seguinte, Davi voltou para cuidar das ovelhas. E a história seguiu. Davi não sabia o que ia acontecer, mas Davi sabia que tinha Deus. Davi orou a Deus, Davi continuou orando a Deus, vivendo uma vida de obediência a Deus. Um belo dia, o seu pai manda buscá-lo e diz: Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos. Davi ia ser o entregador das marmitas dos irmãos que estavam na guerra. Os irmãos agora eram soldados, faziam parte do exército do rei Saul, o rei de Israel. Lá vai Davi entregar as marmitas, obedientemente deixa suas ovelhas com outra pessoa cuidando, guarda a bagagem e vai levar a comida como o pai tinha mandado. Quando ele chega lá, ele não foi bem recebido pelos aqueles irmãos. Aqueles irmãos continuavam vendo Davi como uma criança, como um menino metido. O que é que você está fazendo aqui? Largou lá as ovelhas do nosso pai, como quem está chamando Davi de irresponsável, enquanto Davi de fato estava obedecendo ao comando do pai. Aquele era um dia que a história da vida de Davi iria mudar. Davi presencia uma cena que os irmãos dele e todo o exército já vinham presenciando. Há mais de 30 dias, 2 vezes ao dia, o gigante Golias saía e ele declarava impropérios, palavras malditas contra o exército de Israel. Ele falava todo tipo de
e baixaria, todo tipo de maldições e críticas que mostrassem que não havia um valente, que não havia um competente, que não havia um herói forte o suficiente para lutar com ele. Por 30 dias, aqueles milhares de homens ouviram aqueles xingamentos, ouviram aquelas palavras que denegriam eles, e nenhum sequer tinha coragem de dizer: eu vou lá, eu vou lutar com este gigante, eu vou lutar com ele. Ele pode ser muito alto, ele pode ter muitos músculos, por trás desses músculos tem carne, tem osso, tem sangue. A mesma espada que eu vou usar, ele usa. Se a minha espada entrar nele, ela vai penetrar aquelas carnes. Eles não tinham nenhuma coragem, todos se tremiam, inclusive o rei, que era um rei experiente de guerra e de batalha. Davi não aguenta com aquilo. Davi procura o rei e diz que ele vai lutar, que ninguém pode falar daquela forma contra o exército do Deus vivo, que o Deus vivo vai protegê-lo, que ele vai estar ali, que ele vai enfrentar aquele gigante. O rei Saul olha para ele como quem diz: mas você, olha o seu tamanho, olha o tamanho daquele homem que todos os dias grita lá fora. Ele tem 2 metros de altura. E você, quantos metros você tem? Você não tem nem 1,70 m. E Davi nem dá muita bola ao que o rei está falando. Davi já vai logo se apresentando. Aquele rei não tinha obrigação de saber quem Davi era, mas Davi se apresenta. Ele diz: eu sou o pastor de ovelhas. Eu durmo e acordo com as ovelhas. Noite e dia sou eu que cuido delas. Já veio leões comer as minhas ovelhas e eu fui para cima delas e eu enfrentei o leão e salvei todas as minhas ovelhas. Já veio ursos e eu também derrotei o urso. A mesma força que estava comigo para derrotar o urso e derrotar o leão estará comigo para derrotar este gigante. Eu acredito na força do meu Deus. O braço do meu Deus lutará comigo. O rei fica encantado com a história que está ouvindo. Ainda tenta ajudar aquele homem tão franzino. Manda buscar a sua armadura. Tá bom, Davi, vá lutar. Use a minha armadura. A armadura do rei, é claro, que era a melhor de todas, a mais bonita de todas, a mais bem cuidada, a mais bem elaborada. Davi coloca aquela armadura, mas logo se mexe um pouco e vê que aquela armadura não era para ele. Não tinha nada a ver com ele. Era pesada demais, tirava o manejo dele e ele retira a armadura e diz: não, eu não vou lutar com a sua armadura, Senhor Rei. Esta armadura é sua. Eu vou lutar da maneira que eu sei lutar. Vida de oração tinha entregue a Davi autoconfiança. Uma vida de oração tinha entregue a Davi autoconhecimento. Uma vida de oração tinha entregue a Davi confiança no poder de Deus. Entender que Deus iria ser com Davi da maneira como Davi era. E assim aconteceu. Como Davi falou, Davi foi lá e lutou. Vocês querem saber a história? Vão lá ler, que é muito legal. Lá na frente ainda se passa alguns anos até que Davi venha a ser o maior rei de Israel. Mas nós podemos ler as escrituras inteiras e ler toda a vida de Davi. Davi foi um homem, o único homem que a Bíblia chama que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi aprendeu a perguntar a Deus o que fazer. Eu devo ir, eu não devo ir, eu devo lutar essa batalha, eu não devo lutar essa batalha. Davi era completamente dependente de Deus e teve a sua história de vida completamente transformada nos planos e nos propósitos de Deus para ele. Davi não seguiu os planos e os propósitos do pai, não seguiu os planos e os propósitos dos irmãos. Davi seguiu os planos e os propósitos de Deus. Davi era invencível na guerra. Davi se tornou o rei que trouxe paz para Israel por mais de 40 anos. Em seguida, eu quero falar para vocês de Jabes. Jabes foi um homem que nasceu com um destino ruim. Na hora que ele nasceu, o parto dele foi muito sofrido. A mãe dele teve muitas dores, a ponto de, no meio da loucura, da dor, colocar o nome do filho Jabes, que significa aquele que causa sofrimento. Todas as vezes que alguém chamava Jabes, estava dizendo: vem cá, você que causa sofrimento, vem cá, você que não tem um futuro, vem cá, você que vai viver causando problema para os outros, causando problema para você mesmo. Jabes ouviu aquilo tantas vezes, a Bíblia não fala em que momento penetrou nele que ele precisava dar uma guinada na vida, que ele precisava mudar o próprio destino, que ele precisava mudar a maneira como ele próprio olhava para ele, a maneira como as pessoas
olhavam para ele. A Bíblia só fala que em 1 Crônicas 4:10, Jabes orou: peço-te, ó Deus, que me conceda as tuas maravilhosas bênçãos e que me favoreças no meu trabalho. Seja comigo em tudo o que eu fizer. Me guarda do mal, me livra das desgraças. Por que Jabes orou assim? Porque Jabes estava cansado daquele destino que parecia estar agarrado a ele, dor e sofrimento. A Bíblia fala que esta foi a oração que transformou a vida dele. Mas se nós entendermos, uma vida ela não é transformada em uma única oração. Aquela é uma oração que resume o que Jabes orava todos os dias. Jabes aprendeu que orar é a mesma coisa que respirar, que ele precisava da respiração para manter o corpo funcionando, assim como ele precisava de Deus para fazer com que a vida dele viesse a funcionar. Ele pedia em detalhes quais eram as bênçãos que ele estava precisando para aquele momento. Ele sabia que ele precisava da interferência de Deus em casa, no relacionamento com o pai, para que o pai não olhasse para ele e visse nele a pessoa que matou a mãe. Aquela mulher, depois que ele nasce, ela só teve tempo de dar o nome ruim a ele e ela morre. Ele queria orar para que os irmãos também não achassem que ele fosse o culpado da morte da mãe. Ele orava para que Deus fosse com ele no trabalho, quando ele teve idade de trabalhar, que Deus favorecesse em cada detalhe do trabalho que ele fazia. Ele orava para que Deus estivesse com ele em casa, no trabalho, na família, na vizinhança, porque todos sabiam da história de Jabes. E aquela história não podia ser a história definitiva. Ele queria uma história transformada. Ele pedia que Deus o livrasse do mal, o livrasse das línguas mentirosas, o livrasse das fofocas, o livrasse das desgraças, o livrasse de todas as dores que ainda estavam em andamento. E sabe o que a Bíblia diz? Deus respondeu ao seu pedido. Foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. Entendam, para a Bíblia ter um relato assim significa que ela aguardou a vida de todos passar. E no final mediu a vida de cada um daqueles homens. E a vida deste, que estava marcada no início dela, logo no início, no parto, pela dor e pelo sofrimento, pela maldade e pela desgraça, pelo mal em ação, porque aquela mãe, sem perceber, tinha jogado uma praga no próprio filho. Aquela vida foi transformada, porque aquele homem se rendeu a uma vida de oração. A vida dele de oração transformou toda a própria vida e os destinos de seus filhos, netos e bisnetos. Ele foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. Assim como eu e você, Jabes era um homem de carne e osso. Davi era um homem de carne e osso. Ana foi uma mulher de carne e osso. Isaac foi um homem de carne e osso. Abraão e Sara foram de carne e osso. Eles tinham dias ruins, eles tinham dias tristes, eles tinham dias que as coisas não estavam dando certo. Eles tinham dias que eles queriam desistir. Mas o Espírito de Deus os impulsionava a continuar clamando, a continuar orando, a continuar colocando suas súplicas e seus pedidos diante de Deus. Assim como Jesus teve dias de extrema agonia nessa terra, nós também vamos ter. Não estamos livres da agonia, não estamos livres de sermos confrontados, de vermos pessoas a quem nós amamos e fazemos o bem bater com a porta na nossa cara, nos defraudar, jogar uma maldição sobre nós sem nem perceber que estão fazendo isso. É por isso que nós precisamos aprender que oração é igual a respiração. Assim como o seu corpo precisa da respiração para todos os órgãos funcionar, eu e você precisamos da oração para o sobrenatural entrar na nossa vida natural. Não vamos dar conta sozinhas, não vamos mudar nossa realidade sozinha, não vamos ver grandes coisas acontecer na nossa vida sozinha. Mas se seguirmos o exemplo de Jesus, se seguirmos o exemplo de Abraão e Sara, de Isaac, de Ana, de Davi,
de Jabes e de inúmeras pessoas, nós vamos mudar os nossos destinos, nós vamos mudar o destino da nossa descendência. Você está comigo, você acompanhou, recebeu a mensagem do Espírito de Deus, então deixa aí o seu legal, o seu joia. Isso é uma forma de agradecer, isso é uma forma de dizer eu concordo, isso é uma forma de dizer comecem os milagres na minha vida. Vamos juntas orar uma pelas outras, vamos juntas fortalecer umas às outras, vamos juntas apoiar umas às outras, vamos juntas mudar os nossos destinos e o destino da nossa família. Não importa o que disseram ao seu respeito, não importa os impropérios que falaram contra você, contra o seu casamento, contra os seus filhos, importa que você está diante do Deus vivo, clamando pela presença dele, clamando pela justiça dele, clamando para que ele interfira e que o plano e o propósito deste Deus vivo seja este o que prevaleça. Glória a Deus, aleluia. Sinto o poder de Deus, sinto a força de Deus, sinto a coragem de Deus. Receba, minha irmã, vamos orar. Espírito Santo de Deus, louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome. Tu és grande e poderoso, tremendo. Obrigada por nos deixar tantos exemplos de pessoas que passaram por situações complicadas, situações calamitosas, situações injustas e que se levantaram para uma vida de oração. Deus, nós queremos esse espírito de oração, o espírito de oração que estava em Davi, o espírito de oração que estava em Jabes, o espírito de oração que estava em Ana. Espírito Santo de Deus, nós muitas vezes não sabemos como orar, mas é o Senhor que nos ajuda em nossas fraquezas, em nossas debilidades, nos dá sabedoria para as situações corriqueiras do dia a dia, nos dá sabedoria para quando os leões se levantam e querem comer a nossa terra prometida, querem comer as nossas ovelhas, nos dá sabedoria para quando o urso vier querer nos devorar, nos ajuda a levantarmos a nossa vara, o nosso cajado, a palavra de Deus, o escudo da fé e defender defender os nossos sonhos, defender as nossas promessas. Nós declaramos que somos as mulheres mais bem casadas que conhecemos pela fé. Declaramos que somos as mulheres mais felizes. Declaramos que, como Jabes, somos as mulheres mais ilustres de toda a nossa família, de toda a nossa descendência. Declaramos que levantamos a bandeira da vitória, a bandeira que Jesus deixou para nós. Em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Declaramos que os nossos filhos são os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais educados, os mais nobres, os mais bem colocados. As melhores posições vêm para eles, as melhores oportunidades vêm para nós e para nossa família. Grandes coisas o Senhor tem para nós e nós nos apropriamos delas, nos apropriamos de novas amizades, novas conexões. O novo de Deus já está preparado e nós estamos prontas para receber. Abre os nossos olhos, abre, Senhor, o nosso coração, abre, Senhor, a nossa perspectiva, abre, Senhor, a nossa esperança. Eleva, Senhor, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Caia por terra todo levante do inferno, caia por terra tudo aquilo que se levantou para proferir qualquer impropério contra nós e contra os nossos, em nome de Jesus. Tudo que se levanta contra o reino de Deus, todo o espírito do anticristo que seja amarrado e caia por terra no poder e no nome de Jesus. Declaramos que esta vai ser a melhor semana das nossas vidas, que este é o ano que estamos crescendo, prosperando, que a nossa mentalidade está sendo transformada, modificada, que nós temos a mente de Cristo, a mente de um vencedor, que avançaremos, cresceremos, prosperaremos, multiplicaremos os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos, no poder e no nome de Jesus. Abençoa cada mulher que representa aqui a sua família. Visita com sonhos, com poder, com maravilhas, em nome de Jesus. E você, mulher, envia esse convite para várias outras mulheres. Vamos aumentar o nosso exército e volta amanhã para continuarmos aprendendo sobre o poder da oração.